Olá a todos, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo da lei para a graça. Sabe, amigo e amiga, eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 15. Romanos 6, 15. Enquanto você abre aí sua Bíblia, você sabe que é muito comum quando nós, no nosso trabalho ministerial, falamos sobre a salvação, falamos sobre a graça, falamos sobre esse dom de Deus, esse presente de Deus que é a salvação, muitas pessoas perguntam assim: mas então, se os meus pecados já foram perdoados, se o Senhor Jesus já pagou pelos meus pecados, quer dizer então que eu tenho toda a liberdade agora para pecar, eu posso fazer o que eu quiser, que não tem mais condenação, não tem mais problema? Bom, a verdade, amigo e amiga, é que nós sempre seremos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Você, eu, todos nós, por causa do que Adão fez no paraíso, nós somos pecadores. Porque nós não somos pecadores porque pecamos, não. Somos pecadores por causa da nossa natureza pecadora, a herança de Adão. Então, esse é um ponto que dispensa qualquer tipo de discussão. Agora, o apóstolo Paulo, ele aqui na sua epístola aos Romanos diz o seguinte, porque essa pergunta já foi feita em outras ocasiões. E diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, Paulo afirma. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Amigo e amiga, o apóstolo Paulo disse aqui que nós viemos a obedecer de coração à forma de doutrina. Eu vou te explicar sobre isso. Veja que o apóstolo Paulo deixou bem claro que aquele a quem nós servimos, seja do pecado para a morte ou da justiça para a vida, destes sois servos. Então, se você vive na prática do pecado, você é escravo do pecado, que está te conduzindo para a morte. Mas se nós somos servos da justiça, praticamos a justiça, nós estamos caminhando para a vida. Então, observe. A graça do Senhor Jesus, a justiça do Senhor Jesus, não tornou as coisas erradas em certas. Não. A lei continua sendo a lei. O pecado continua sendo pecado. A idolatria é pecado, a mentira é pecado, o adultério é pecado, a feitiçaria é pecado, desonrar o pai e a mãe é pecado, ser desonesto é pecado. Enfim, eu vou ficar fazendo aqui uma relação de pecados e a gente não vai sair daqui hoje. O pecado continua pecado. A diferença, amigo e amiga, é que nós passamos a obedecer a lei de coração. Como pode ser isso? Ô pastor Paulo, eu não estou compreendendo. Você já vai entender. Por exemplo, um rapaz solteiro, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Um rapaz solteiro, ele é livre para namorar quem ele quiser. Então, ele namora com uma moça, namora com outra moça, só que o que acontece? A maneira dele se envolver com essa moça, a maneira com que ele se envolve,
acaba sendo pecado. Não é verdade? Então, ele está vivendo na prática de pecado, devido à relação sexual fora do casamento. Quando ele se casa, quando esse rapaz se casa, ele sabe que ele vai ter que abandonar as outras mulheres. Ele sabe que ele vai ter que abandonar a prática da vida errada. E ele então abandona o pecado, não porque alguém disse você tem que abandonar o pecado, mas porque ele se casou e agora a mulher a quem ele ama, ele quer prestar fidelidade. Ou seja, ele está agora obedecendo a Deus, ele está agora fazendo a coisa certa, mas a base é o amor. O amor que ele tem para com a sua esposa é que o conduziu a deixar a vida errada. Quando não há amor, o senhor, a senhora há de convir comigo, quando não há amor, mesmo havendo casamento, a prática errada do sexo continua. O sexo extraconjugal. O homem é casado, mas por não amar a sua esposa, quer continuar tendo a vida íntima com outras mulheres. Não é assim que acontece? E vice-versa, as mulheres também fazem isso. Mas quando há o amor cumpre a lei. Então, o homem que ama a sua esposa, ele deixa as práticas erradas, não por obrigação, por amor. O mesmo se dá com a graça. Quando o amor do Senhor Jesus é revelado ao coração das pessoas, e esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho do altar, esse é o trabalho do púlpito, levar as pessoas ao pleno conhecimento do amor do Senhor Jesus. As pessoas começam a amar a Deus, as pessoas começam a amar ao Senhor Jesus, compreendendo o que Ele fez, o valor do que Ele fez, compreendendo a grandeza do que Ele fez. E na medida que esse amor vai crescendo, vai sendo compreendido, porque você sabe que o amor ele evolui, como também regride. Mas na medida em que o amor vai evoluindo, as pessoas começam a naturalmente, por causa desse novo sentimento do coração, elas começam a abandonar a prática da mentira, da prostituição, dos vícios, da idolatria, da feitiçaria, da religiosidade, da vingança, do ódio. Está compreendendo? O amor é o vínculo da perfeição. Por isso, o apóstolo Paulo disse que de coração passastes a obedecer na forma de doutrina. Ou seja, o amor que eu tenho para com Deus me leva a cumprir toda a lei. Está compreendendo, amiga e amiga? Então, aquela ideia de que quem vive debaixo da graça está livre para pecar é errado. Porque se realmente a graça do Senhor Jesus foi revelada ao seu coração, a última coisa que você quer é pecar contra aquele que você ama. É pecar contra Deus. Por isso, a solução para a imoralidade dentro das igrejas, a solução para consertar a humanidade não está em impor leis. Não. Porque nós já falamos num outro vídeo. O ministério da lei é o ministério da morte. A lei não conserta as pessoas. A lei só mostra para as pessoas o quanto elas são incapazes de fazer a coisa certa. Agora, o amor não. Preste atenção. O amor é diferente. O amor, ele cumpre toda a lei. Você se lembra o que o Senhor Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem cumprir esses dois mandamentos, cumpre toda a lei. Claro, porque se você ama a Deus, você não vai querer pecar contra Deus. E você amando o próximo, você não vai querer pecar contra o próximo. Você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar. Por quê? Porque você ama o próximo. Então quem ama a Deus e ama o próximo, cumpre toda a lei. Então, amigo e amiga, a graça é um presente de Deus. É o favor imerecido. Nós somos salvos não por aquilo que fazemos, não, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez. Só que isso não nos torna pecadores. Pelo contrário, isso faz com que dia a dia nós cumpramos ainda mais a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que sejamos santos. Não na imposição, mas que sejamos santos
pelo amor. Tá certo? Bem, amanhã falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto. Um forte abraço, Deus te abençoe e até lá.